É, Hoje a gente vai falar sobre poluição hídrica, poluição das águas, o que vocês preferirem, são todos sinônimos, poluição da água, poluição hídrica, um pouco nesse sentido, mas primeiro a gente precisa saber como se porta, quais as características da água do nosso planeta, como é que ela está dividida, enfim, precisamos reconhecer e saber e relembrar a importância da água do nosso planeta, como ela é importante para o nosso desenvolvimento, como ela é importante para as nossas necessidades. Da mesma forma que o ar tem as suas características e tem a sua importância, a água é da mesma forma, tá? Então, o que é bem nítido, o que a gente tem bem sabido, que a água é dividida em três formas: sólido, líquido e gasoso. Para cada uma dessas formas, o que conta é a questão da temperatura ou como a água se porta com a absorção de mais ou menos calor, ou mais ou menos energia, como preferir. O que a gente precisa saber é que a água, ela se porta nessas três formas e que ela é mais encontrada mais abundantemente na forma líquida. No planeta nós também podemos encontrar a forma sólida e a forma gasosa. Um dos representantes da forma sólida, que é o gelo na Terra, quanto os continentes gelados. Nós temos os polos, Polo Norte, Polo Sul, e locais de elevada altura, elevada altitude, nós podemos encontrar água no formato sólido, tá? Esse quadrinho aqui, ele é de 2017, então tá essa proporção aqui: 97,5% da água do planeta é água salgada, então é quase a totalidade, então é muita água, e essa água salgada nós encontramos nos mares e nas geleiras dos polos. Aí daquilo ali não é água doce, é água salgada. E ainda é muita água. E apenas 2,5% de toda a água do planeta, ela é água doce, né? Como a gente fala, água doce. E dessa água doce, 30,8% está no subsolo, 68,9% está presa nos topos de montanhas e geleiras também. E 0,3%, que é o que a gente tem mais acesso, tá em lagos e rios. Então, vamos pegar Rio Tocantins, Rio Araguaia, Córrego Taquari, todo aquele recurso hídrico, toda aquela água, assim, é apenas 0,3% de 2,5%. Não é 0,3% de 100%. Tá? Então, 0,3% de 2,5%. Então, a quantidade de água que a gente tem acesso em lagos e rios é ínfima em comparação com a quantidade de água no planeta. E mesmo assim, a gente ainda trata muito mal o nosso recurso hídrico. Tá? Aqui nós temos a distinção dos oceanos, né? O Oceano Pacífico separa os continentes americano do asiático, ele também se estende até aqui. Tá? Nós temos o Atlântico, essa porção aqui, ele é altamente importante pela questão da navegação, pela questão comercial. Várias rotas de comércio são feitas nessa região aqui. Tá? Nós temos o Índico, que banha o sul da Ásia e o oeste da Oceania, aqui, e o leste da África, aqui. Tá? E nós temos o Oceano Glacial Ártico, na parte superior, ou parte norte, e o Oceano Glacial Antártico, na parte sul. Tá? Então, nós temos 5 oceanos. Antigamente as pessoas costumavam dividi-los em 7 oceanos, mas nós temos 5. Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico. Tá? E quantos mares nós temos? Nós temos infinitos mares. Muitos mares, porque mar e oceano não é a mesma coisa. Então, os mares têm essas características, né? Os mares são limitados ou cercados quase que totalmente pelos continentes, enquanto os oceanos não. Aliás, são os oceanos que cercam os continentes e todas as massas emersas. Então, tá aqui uma das diferenças, da primeira diferença, para falar a verdade, entre mar e oceano, é a questão da limitação. Os mares são limitados ou cercados por terra, ou continente, né? E os oceanos não. Os oceanos são os que cercam os continentes. Então, quando a gente fala de oceano, os oceanos têm
um porte tão grande que são eles que cercam os continentes e não o contrário. Quando vocês virem uma certa massa de água que é rodeada por terra, um braço do oceano que entra para algum local, e aí nós temos o mar. Um braço do oceano que entrou para determinado local. Ao contrário, se é o oceano que está circundando, então você precisa determinar que oceano é. Tá bom? Segunda diferença entre mar e oceano encontra-se na extensão. Os oceanos são imensamente maiores do que os mares. Além disso, os mares são formas ou extensões dos oceanos em áreas intracontinentais, dentro dos continentes, ou próximas aos continentes. Um exemplo é o Mar Vermelho, que, conforme aponta a imagem a seguir, é uma extensão do Oceano Índico. Então, o Mar Vermelho ele é um braço do Oceano Índico que entrou dentro do continente em uma massa de água que é circundada por terra. Essa é a outra diferença. Então, nós já vimos a diferença quanto ao tamanho, quanto à extensão e quanto à localização. E a terceira diferença entre mar e oceano também está na profundidade. Os mares, por serem menores, são bem mais rasos. Os mares são bem mais rasos. Já os oceanos são imensamente mais profundos. Tem as Fossas das Marianas, que é chamado Fossa das Marianas, né, para falar a verdade, que é o ponto mais profundo da Terra. Se eu não me engano, são 70 quilômetros de profundidade, uma coisa nesse sentido. Então, é o ponto mais baixo, mais profundo da Terra, em torno de 70 quilômetros. Claro que o homem até hoje não conseguiu desenvolver um mecanismo habitável ou de locomoção até lá. Já tem robôs que vão até lá que suportam a pressão. Mas de um tamanho muito pequeno, um tamanho que não é suficiente para abrigar uma pessoa ou um passageiro lá dentro. Tá? Então são três diferenças. Localização, que fica dentro do continente ou é cercado por continente. A extensão, os mares são bem menores que os oceanos, e na realidade o mar é um braço do oceano que entrou dentro do continente, e quanto à profundidade. Então a profundidade dos oceanos é bem maior do que a dos mares. Tá? É só para você tomar um pouquinho de cuidado. Quando você viajar para o norte, para a região nordeste do Brasil, passar algum tipo de férias ou viagem, quando você disser que vai aqui para a região nordeste do Brasil, tomar cuidado. Se você disser que não é correto você dizer que vai tomar banho de mar, e sim que vai tomar um banho de oceano. Tá? Continuando. Passamos. Aqui. Bom, então foram apresentadas agora algumas características da hidrosfera, que a hidrosfera é a camada de águas do planeta. Então, lá nós podemos contar com os oceanos, os mares, os corpos hídricos em geral apresentam as mesmas características. O que é importante a gente dizer agora é que a forma como nós aproveitamos esse recurso hídrico não está muito correta. Tá? Nós desperdiçamos muito a água que nós consumimos. A água que nós chamamos de água de abastecimento, ela é desperdiçada em vários processos ao longo do seu tratamento e distribuição. Nós pagamos para que essa água chegue até a nossa casa. E é normal, como está aqui escrito no texto, que ocorra um desperdício. Só que desperdício no Brasil ela é uma coisa inimaginável para qualquer país do mundo. Nós temos, em média, 34% de desperdício. Isso é mais do que o dobro recomendado pela ONU, que é 15%. Entretanto, é uma média. Tem locais que é muito mais, que o desperdício é muito maior. Por exemplo, a empresa de distribuição de água de Roraima é um caso inédito no Brasil. Lá em Roraima, em torno de 65% é desperdiçado. Ou seja, quase 2/3 da sua produção é desperdiçada. Se você gasta dinheiro para tratar aquela água, numa estação de tratamento de água, você gasta dinheiro para levar essa água até a casa das pessoas. Só que em torno de 65% a 70%, ou seja, quase 2/3, é perdido nesse processo. Como é que ele é perdido, professor? Ou por vazamento, ou por roubo, o famoso gato, né? Tem um vazamento, você tem um gato. Ou durante o processo, pela tubulação, existe desperdício pela manutenção errada da estação de tratamento de água e tudo mais. Mas é terrível. Imagine só, vocês serem proprietários de uma empresa
e essa empresa perder cerca de 70% da sua produção em algum sentido desse. Tá? Então, o Brasil é seriamente afetado por esse problema de desperdício. Tá? Então, nós estamos ainda, as pessoas acham que não, mas nós ainda estamos numa crise hídrica. Então, vocês podem reparar, não sei na cidade de vocês, mas aqui em Araguatins e em várias cidades do Tocantins, passa-se por muitos períodos, muitos dias, por falta de água. Então, existe a falta da água, as pessoas abrem as torneiras e não têm o acesso à água. Então, é uma crise que ela já se estende há vários anos. A cidade e o estado de São Paulo, que é o propulsor do país, ele passa ainda por uma crise hídrica muito forte. Apesar de não ser divulgado mais tanto quanto antigamente, mas eles ainda passam por a crise hídrica. Lá no Amapá, há 2, 3 semanas atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, teve a questão do apagão, e eles ficaram sem energia elétrica, consequentemente eles ficaram sem acesso à água, porque a estação de tratamento de água, as estações não funcionavam, então acabou não tendo acesso. Professor, você está falando lá, mas lá não tem uma crise hídrica? Tem, porque se você não tem acesso à água, mesmo que seja uma água de reserva, um reservatório de reserva, você tem uma falta de água, uma certa crise hídrica, porque para esses tipos de situação, de falta de energia, deve haver um recurso sobressalente, ou um reservatório que funcione por gravidade, ou um tipo de gerador que mantenha nesse sentido, que não pode deixar a população sem água. Muitas vezes também as pessoas já estão até acostumadas com o rodízio de água. O que é rodízio? Tantas horas com água, tantas horas sem água. Então, nos locais que tem água, está tranquilo. Nos locais que não tem água é porque essa água está indo para outro local. Tá? Então, a crise ela existe, a crise ela não passou, e a gente tem que trabalhar em várias frentes, em vários fatores, para que essa crise não se prolongue indefinidamente. Tá? Então, a gente pode fazer algumas coisas para sairmos da crise hídrica. Tá? Então, quando a gente fala de crise, a gente fala de 2 fatores: imprevisibilidade da natureza. A gente espera que vá chover, a gente espera que tenha a chuva para a gente ter acesso à água, e a falta de gerência e o descaso das autoridades. Então, é muito fácil a gente botar a culpa na falta de chuva, mas deveria ter sido previsto situações nesse caso. Como é que a gerência ou a gestão falha nisso? Falha ao não fazer reservatórios, falha a não fazer a gerência do desperdício através de campanhas de educação, através de multa, através de penalidades, e falha também ao não promover a educação ambiental para que as pessoas entendam a importância do recurso hídrico, a importância em usá-lo da forma correta e a importância em não desperdiçá-lo. Então, quando a gente tem esses 2 fatores, a imprevisibilidade e a falta de gerência, é quase certo que nós teremos uma crise hídrica. Tá? Então, embora o regime de restrição soe como sentença aos ouvidos brasileiros, ele é rotineiro em várias partes do mundo. A escassez fez com que países como Israel e Japão desenvolvessem até sistemas para transformar esgoto em água potável. Então, vários países já têm adotado esse comportamento, né, de transformar água de esgoto em água potável, de transformar água salina em água potável. É muito mais vantajoso do que você se adequar, nesses países, claro, do que você construir reservatórios muito grandes, até porque às vezes não existe espaço para isso. O Japão é um país muito pequeno. Então, para eles é mais vantajoso você tirar a água do mar e deixá-la potável, tirar a água do esgoto e deixá-la potável, do que você construir grandes usinas ou você construir grandes sistemas para fornecimento de água, ou grandes reservatórios. Tá? Ou também em locais pequenos, isso acontece muito, mas também em locais em que o acesso à água é muito mais difícil. Ou você não tem grandes rios, ou você não tem grandes corpos hídricos para fazer o abastecimento da população. Tá? Então, esse é um ponto. E, pessoal, tá o ciclo, o famoso ciclo da água, né? Então, aqui está, apesar de ser um ciclo, né,
Ele não tem um início e não tem um fim. Então, didaticamente falando, a gente começa o ciclo da água aqui na precipitação. Essa precipitação ela pode ser de várias formas. Ou chuva, ou granizo, ou orvalho. Tá? Então, existe a precipitação. O que é a precipitação? É a precipitação da água para a superfície. Tá? Então, ocorre a precipitação, ela chega até a superfície. Na superfície, ela pode fazer dois pontos. Ou ela percola, o que é percolar, professor? Ela passa pelo solo e vai abastecer o lençol freático. E esse lençol freático ele pode ser um lençol freático mais raso, como está nesse ponto aqui, ou um lençol freático mais fundo. Independente da altura, se ele é mais baixo ou mais fundo, ele vai abastecer um corpo hídrico nesse ponto, ou um corpo hídrico menor. E é claro que esse corpo hídrico menor também vai abastecer um corpo hídrico maior por conta da gravidade. Os grandes rios, grandes corpos hídricos, eles são sempre mais baixos. Eles são abastecidos por menores. Ou percola, ou escoa superficialmente. O que é isso? O que é isso, professor? Ela bate no solo e o solo está impermeável. O solo não permite mais a passagem de água. Nesse sentido gravitacional aqui. Isso pode acontecer por dois motivos. Ou o solo está saturado. O que é saturado, professor? Ele está cheio, ele está encharcado. Se ele está cheio e encharcado, ele não permite mais a passagem de água, a percolação. Ou ele está saturado, ou ele está impermeável por conta de atividades antrópicas. O que é que significa isso, professor? Ou aqui nós temos asfalto, ou aqui nós temos o desmatamento, ou aqui nós temos quaisquer empecilhos para que essa água entre no solo. E aí, se eu não consigo fazer com que essa água entre no solo por asfaltamento, ou por qualquer atividade ou estrutura trópica, eu acabo tendo as enchentes. Acabo indo para as cidades onde acaba tendo as enchentes. Então, ou a precipitação percola, ou ela vai para o escoamento superficial. Uma das duas situações. Tá? Após isso, ela evapora, tem-se a formação das nuvens. Quando as nuvens chegam a partir de 90% de umidade, ocorre a precipitação em forma de chuva, de granizo, de orvalho. Ah, professor, não é 100%? Não. Não é necessário que a nuvem esteja completamente encharcada em sua totalidade para que haja precipitação. Chegando em 90%, essa precipitação já pode ocorrer. Tá? Então vamos lá, nós temos alguns usos para a água. Na realidade, são 9 usos. Tá? Isso é altamente importante para os nossos estudos. Então nós temos dessedentação humana, dessedentação animal. O que é dessedentação? Matar a sede. Nós temos matar a sede humana, matar a sede animal, irrigação, transporte, lazer, tratamento de esgoto, paisagismo, industrial e doméstico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 usos. Tá? Acho que eu não estou esquecendo mais nenhum. Perdão, produção de energia, 10 usos. Tá? Dentre esses 10 usos aqui, tem dois que são prioridades por lei. Dessedentação humana e dessedentação animal. Por lei, esses são os usos mais nobres, prioritários. Dentre os usos mais nobres, o uso mais nobre é para matar a sede humana, é para consumo humano. É o uso mais nobre da água. Para o uso mais nobre, eu preciso da água de melhor qualidade. Eu não posso matar a sede das pessoas com água de qualidade ruim. Tem que ser uma água com a melhor qualidade possível. E por lei, esses dois usos são prioridades. Acabou a água para tudo. Tem só um pouquinho, só um pouco de água. Eu vou usar para quê? Para dessedentação humana e dessedentação animal. Os outros usos também. Eu não preciso de uma água de tão boa qualidade para os outros usos. Tá? Então, como é que a gente fala de água de boa qualidade? Ou o que é a qualidade da água? É a gente tirar a água da captação do corpo hídrico, seja ele superficial ou subterrâneo, a gente pega aquela água, analisa aquela água. O que é analisar a água, professor? Nós verificamos alguns parâmetros de qualidade. Aqueles parâmetros de qualidade que vão me dizer qual é a qualidade da água e para que eu vou utilizá-la.
Se em determinado local eu tenho uma água, um único corpo hídrico, que ela não atende às minhas necessidades de qualidade para dessedentação humana ou para uso doméstico que seja, eu vou ter que fazer um tratamento daquela água. O que é o tratamento? É você aplicar uma série de processos para deixar aquela água com a qualidade superior, tá? E esses processos, eles são feitos numa estação de tratamento de água. Aqui em Araguatins tem uma estação de tratamento de água. Eu acredito que nas cidades de vocês também tenham uma estação de tratamento de água. Então, eu vou analisar alguns parâmetros já determinados por lei, vou ver os parâmetros daquela água. Se aqueles parâmetros não atenderem às minhas necessidades de qualidade para a dessedentação, eu vou fazer o tratamento daquela água. Tá? Só que eu não preciso de uma água de tão boa qualidade, por exemplo, para fazer transporte, ou para fazer tratamento de esgoto, ou para uso industrial. Tá? Dependendo do meu uso, eu vou determinar a qualidade da minha água, para que eu vou utilizá-la e qual tratamento que eu vou dar. Tá bom? Então, só fiquem na cabeça de vocês. As prioridades é dessedentação humana e dessedentação animal. Mas a água apresenta 10 usos como recurso hídrico. Tá? Então, aqui, nós temos alguns exemplos de consumo médio d'água por atividade doméstica. Então, nós temos banho de ducha, 40 a 80 litros. Banho de banheiro, 150 a 200 litros. Lavagem de louça, 5 a 15 litros. E a máquina de lavar roupa, 80 a 120 litros. É uma média. Tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Então, a gente fica nessa faixa. O importante é saber que, mesmo assim, essas atividades ainda consomem muita água, ainda consomem muito recurso hídrico. Tá? Bom, no mundo, o maior uso da água é a irrigação, seguido pela indústria e, por último, o uso doméstico. A irrigação é o que mais usa, mas tenham na cabeça de vocês que a irrigação é a que mais economiza também. É a que mais usa, mas é a que mais economiza. É tão racionado que utiliza só o necessário para os seus procedimentos. Então, como precisa fazer muita comida, precisa ter muita cultura, precisa alimentar o povo, então ele é o meio que menos desperdiça, ou desperdício é quase zero. É quase a contagem certa. Seguido pela indústria nos seus processos industriais, que também utiliza mais ou menos a necessidade, e o doméstico com 10%. E aí sim, o desperdício dos usos domésticos é o maior local de desperdício de água. Isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em quaisquer locais que vocês forem, está mais ou menos essa média. Tá? O uso doméstico é o que é o menor uso em quantidade, mas se a gente for analisar o desperdício, é onde se desperdiça mais. É quando a gente vai escovar os dentes, deixa a pia ligada, é quando a gente exagera na lavagem de louça, é quando a gente exagera também no banho. Né? Então, irrigação, indústria e uso doméstico. Então, como é que a gente faz o estudo da água? Como é que a gente faz a análise quantitativa da água? Então, nós expressamos em litros por habitante por dia. Quantos litros cada habitante de um determinado local por dia utiliza água? Tá? Litros por habitante por dia. É o índice mais comum relativo ao uso da água em áreas urbanas. Tá? E o que influencia no consumo desse recurso hídrico? O porte da cidade, as atividades comerciais e industriais. Claro que quanto maior a cidade, quanto maior as atividades comerciais e industriais, mais água se usa. Isso é óbvio. Então, aqui em Araguatins, que é uma cidade pequena, o uso da água não é tão intenso assim, até porque nós não temos indústrias. Tem uma ou outra indústria muito pequena também. As atividades comerciais aqui também não são intensas, então a gente acaba não usando, não consumindo muita água. Tá? O clima, quanto mais quente, mais se utiliza a água. Então, está passando muito calor, aqui também é uma região de muito calor, então o consumo de água acaba ainda sendo muito maior. Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Aqui na nossa região nós não temos nem tratamento, nem coleta de esgoto. Então a gente já não usa água para fazer o tratamento de esgoto sanitário. Nosso tratamento de esgoto sanitário, em 99% das casas de Araguatins e daqui do Tocantins em geral,
é fossa séptica, é um tratamento de esgoto. Não é tão eficiente quanto um tratamento de esgoto numa estação de tratamento, mas ainda é um tratamento de esgoto. A qualidade, disponibilidade e custo da água, claro que quanto maior a qualidade, a disponibilidade, quanto mais barato for, a gente vai usar mais. Tá? Eu tenho uma água de boa qualidade, eu não preciso fazer o tratamento, e se eu tenho muita água, e se a água for barata, a gente vai utilizar mais ainda. Isso é uma cidade que eu conheci em São Paulo, que você paga R$ 10, tem tanta água que você paga R$ 10 por mês, independente da quantidade que você utilizar. Ou seja, se é muito barato, você acaba utilizando mais. E outra cidade muito próxima, que nem hidrômetro tem na cidade. Tem tanta água disponível que nem hidrômetro tem. Isso, do ponto de vista de educação, é terrível. É terrível, porque se você paga muito barato, se você não paga nada, você não dá valor nenhum para aquela água. Então você desperdiça o dia todo, se você quiser. Ambas as cidades que eu visitei, que eu conheço lá em São Paulo, são abastecidas pelo aquífero Guarani. O que é o aquífero Guarani? É um aquífero subterrâneo com uma qualidade excelente e com uma grande quantidade. Então as pessoas foram poços, a prefeitura disponibiliza água muito barata, porque você não precisa tratar, e o acesso é muito fácil. Então você começa a gastar, e nem vê. De novo, do ponto de vista de educação para o meio ambiente, isso é terrível. Tá? Porque vai embora uma grande quantidade de água que você nem vê. E o nível socioeconômico da população, obviamente, quem tem mais poder aquisitivo, poder econômico, gasta mais, ou seja, o rico gasta mais água, consome mais água do que o pobre. E quando eu falo de consumir água, não é simplesmente chegar na geladeira, abrir a geladeira e pegar água e tomar. É todos os processos que envolvem água. Desde o consumo doméstico até você ir numa festa, ir num bar, enfim, todos os processos, lavar carro, lavar casa. É claro que o gasto de água para se lavar uma casa muito grande é muito maior do que para uma casa pequena. Então, quem tem um nível socioeconômico maior acaba gastando mais. A pressão da rede de distribuição, vazamento, isso influencia muito. Quanto mais vazamentos tem, maior o consumo. E a existência de controle de consumo. Você fazer o controle do consumo. A forma mais eficiente de você fazer o controle do consumo é você aplicando o dinheiro. Deixar a multa, deixar a água mais cara. Em algumas cidades, quando você até 1.000 litros, você paga X. Se você consumir 1.001 litros, é 2x. Então, quanto mais água você gasta, mais caro é. Isso é um controle de consumo. Isso é um controle de consumo. Não é educação ambiental que vai deixar, ou vai fazer com que as pessoas usem menos água. O que faz com que as pessoas usem menos água é você aumentar o preço da água. E aí as pessoas vão fazer uma economia maior, porque vai começar a doer no bolso. Tá? Aqui, dentro da nossa casa, como é que é o uso residencial? Com higiene pessoal, banho, fazer barba, tá? Descarga de banheiros, o consumo para cozinhar alimentos, para beber e a limpeza. Então, esses são os usos internos da água, dentro de casa. Os usos externos, irrigação de jardim, lavagem de áreas externas, lavagem de veículos, piscinas e outros. Tem alguns locais que isso aqui está mudando o comportamento. De que forma, professor? Antigamente, aliás, até hoje, em vários locais, você usa água limpa e tratada, potável. O que é água potável? É água que você pode consumir para suas necessidades. Tem gente que usa esse tipo de água que é cara para irrigar jardim, para lavar área externa, para lavar veículos e piscina. Hoje, determinados locais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, em alguns bairros dessas cidades, isso aqui já não é mais permitido com água potável. Isso aqui você usa água de reuso. O que é água de reuso? É água da cozinha, é água de chuva, é água de captação, e você usa para essas atividades aqui. É uma água que não tem tanta qualidade, mas que você pode utilizar principalmente para lavar área externa e lavar veículo. Não existe mais esse tipo de pensamento que você pode usar água limpa para lavar veículo, por exemplo. Tá? Hoje as pessoas usam mais água de reuso.
Não é uma realidade aí da nossa cidade, e nem na nossa região, nem no nosso estado. Mas vai chegar. E outra coisa, tome muito cuidado. A gente acabou de passar por um processo de política. Os gestores, alguns diziam que iam baixar o preço da água, pessoal. A água está, cada dia que passa, mais difícil de ser encontrada. Se é mais difícil, eu vou precisar de um esforço maior para a aquisição dessa água. E um esforço maior significa que ela é mais cara. E essa água, às vezes, ela não tem uma qualidade muito boa, então eu vou precisar de mais esforço ainda para tratar essa água. Então, se eu tenho um esforço maior para o acesso a essa água, se eu tenho um esforço maior para tratar essa água, eu vou deixar a água mais cara. Então, a tendência, cada ano que passa, é que a água vai ficar mais cara. Não tem possibilidade da água ficar mais barata. A água fica só mais cara. Então, a gente é o que a gente bebe, né? As duas imagens são bem claras em relação a isso. Tá? Tem gente que diz que o Brasil começou a piorar depois desse dia aqui. Viu? O Zeca Pagodinho tomando água. Então, quais são os usos potáveis da água? Higiene pessoal para beber na preparação de alimentos que exigem água de acordo com os padrões de potabilidade. Então, eu tenho que ter uma água potável, ou seja, uma água de qualidade superior, para que eu possa ter os meus usos pessoais, como higiene pessoal para beber na preparação de alimentos. Tá? E os usos não potáveis, lavagem de roupas, carros, calçadas, irrigação de jardins, descarga de vasos sanitários, piscinas, etc. Esses usos podem prever a utilização de fontes alternativas, como eu falei para vocês, independentes do sistema público de abastecimento de água. Que fontes alternativas são essas? Captação de água de chuva, é um pequeno tratamento da água cinza. O que é água cinza? É a água que a gente dá descarga, mas se você fizer um pequeno tratamento, você pode utilizá-la como irrigação. E quaisquer formas que você possa reutilizar a água e fazer o reuso dessa água. Tá? Fora dos usos do sistema de abastecimento de água que fornece água potável. Tá bom? Então, aqui, novamente, um quadrinho que é uma quantidade de água disponível. A cada 100 litros de água, 69, como eu falei, 70% é para irrigação, 23% para atividade industrial e apenas 8%, mais ou menos, ou 0,49 litros para uso potável. Tá? Os recursos hídricos no Brasil. O Brasil possui cerca de 11,6% da água doce do planeta, entretanto, está distribuída de forma muito heterogênea. Então, tá aqui. A região norte é a região que mais possui água, é a região com maior superfície e a região com pouquíssimas pessoas. Então, a região que tem mais água, maior superfície, é a segunda em quantidade é a segunda região com menos população, tá? E aí, se você for pegar a Sudeste, tem 6% da água do Brasil, 10% da superfície e 42% da população. Ou seja, a região que tem mais população é a segunda em quantidade de água, a segunda menor em quantidade de água, para falar a verdade, tá? Então, nós temos muita água, mas ela está mal distribuída ou distribuída de forma heterogênea. Como é que é a distribuição adequada, professor? A distribuição adequada é no local que tem mais água, tem um local que tem mais populações, que tem uma população maior. Ser distribuída de forma igualitária. Tá? Mas isso não acontece no Brasil. Onde é que você vai? Então, aqui. Quantidade de água disponível. Nos últimos 15 anos, a oferta de água limpa disponível por habitante diminuiu mais ou menos 40%. Por aqueles problemas que eu falei para vocês. A dificuldade no acesso à água, a dificuldade no tratamento de água. O uso da água na agricultura deverá aumentar nos próximos anos, porque precisa fazer mais comida para a população está aumentando. E agora, com a crise do coronavírus, muita gente passando fome, com dificuldade de acesso a alimentos. Então, em áreas que antes a gente não pensava em plantar, vai ter que plantar. Em áreas antes que existia uma dificuldade para ter o acesso ao alimento, vai ter que ter alimento. Tá? E em 20 anos deverá ocorrer uma crise relacionada à disponibilidade de água. Então, o Brasil possui 12% da água doce disponível no mundo. 9,6% está na região amazônica,
2,4% no restante do país. Tá? 9,6% atende 5% da população e 2,4% atende 95% da população. Esse 2,4% aqui, boa parte está no aquífero Guarani, como eu falei para vocês, a água subterrânea. Tá? A quantidade suficiente para abastecimento total por ciência de 50 anos. Mas o povo está usando de forma tão indiscriminada que pode ser que não dure esse tanto de tempo. Tá? Então, recursos hídricos no Brasil. Para evitar o desperdício de água e conservar os mananciais, desde 1934, o Brasil possui uma legislação para regulamentação dos usos dos recursos hídricos, baseado no Decreto Federal número 24643, conhecido como Código das Águas. Esse código já previa a cobrança pelo uso da água conforme a carga poluidora e contemplava vários princípios estabelecidos na Lei 9.433 de 97, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ou seja, hoje o que nos rege é essa lei bem aqui, 9.433 de 97. Ela estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nela existe o princípio da carga poluidora. O que é isso? O uso que você dá para a água, a quantidade de poluidores que você joga na água, a sua atividade, quanto mais poluidora, mais cara você vai pagar por aquela água. Tá? Então, o cara que utiliza a água como num curtume, utiliza a água, gera muito esgoto, ele acaba pagando mais caro por essa água. Geralmente é o industrial ou o comerciante. Para nós que utilizamos a água de forma residencial, ela não é tão cara, mas ela é cara. Tá bom?